Paulinho Pavese brincava na piscina no playground do prédio onde ele morava, junto com mais um amigo, e nessas brincadeiras de criança ele subiu na lateral de uma lateral da piscina e escorregou e caiu numa altura de 10 metros. Quando ele caiu, ele levantou, chorando, evidentemente, foi conduzido por quem estava na hora perto a um hospital que se encontrava a 150 metros da casa dele, chegou andando, chegou conversando e foi imediatamente internado. Ele tinha uma lesão grave no cérebro e foi internado para já começar os tratamentos, inclusive a cirurgia. O pai foi chamado, encontrava-se em São Paulo, a mãe acompanhou todo esse procedimento e quando o pai chegou, inicialmente falaram que era um caso grave, com toda a gravidade de uma lesão cerebral, porém existia recurso, ele seria feito um destamponamento para poder diminuir a pressão interna no cérebro, mas que ele tinha muita chance de ficar bem, sem sequelas. No dia seguinte, inicialmente, esse foi o diagnóstico, lógico, um diagnóstico preliminar e muito cru, ali no calor dos acontecimentos. Sim. Posteriormente, o quadro dele piorou, e no dia seguinte, quando o pai já estava presente, foi ventilada a hipótese que ele talvez não sobreviveria. A partir desse momento, perguntaram aos pais se eles concordavam em doar os órgãos em caso de morte cerebral. E como é muito comum nesses casos, a família é muito abalada, existe toda uma comoção interna, pessoal, eles falaram que eles jamais iriam impedir que uma outra pessoa continuasse a viver com os órgãos do filho, caso o filho não pudesse continuar vivo. Esse eu acho que, inclusive, é um perfil do pai doador, sabe? Nessas questões de acidente de filho. Ele enxerga na chance do transplantado uma continuação da vida do próprio filho. E com isso ele assinou o termo. A partir daí, ele assinou a sentença de morte do filho dele. Porque quando você procura um médico, principalmente na situação que eles procuraram, emergência, tudo às pressas, feito de última hora, o médico é quase que a última pessoa que você entrega a vida do seu filho antes dele encontrar com Deus. Ele não vai... Já não tem mais ninguém ali, sabe? O coveiro, ou o crematório, ou qualquer coisa que vier depois disso, já é na fase morta. Então, aqueles médicos foram as últimas pessoas que receberam Paulinho em vida. E aí começou uma luta curiosa, porque existia um potencial doador de órgãos, jovem, sadio, que não queria morrer. Então começou uma luta entre a falência múltipla de órgãos, que acabaria com todo o processo de transplante, ou a morte cerebral. O que acontecesse primeiro seria a consequência do fato. E eles não conseguiam esperar, porque eles começaram a negociar os órgãos. Eles trabalhavam num hospital, nesse hospital próximo à casa dele. E todos os transplantes eram feitos na Santa Casa, a equipe de transplante na Santa Casa, e o coordenador da equipe de transplante da Santa Casa tinha uma clínica particular de implante e acompanhamento de transplantados de rim. Poços de Caldas chegou a fazer mais transplantes que a cidade de Belo Horizonte. Eles fizeram um serviço paralelo de transplante Poços de Caldas que virou uma grande máfia. E assim, gerando muitos e muitos valores. Para você ter uma ideia, a córnea do Paulinho foi parar em Campinas, sendo que o Sistema Único de Saúde, a central de transplantes, é tudo estadual. Esses órgãos teriam que ter sido transplantados no primeira pessoa da fila, no estado de Minas Gerais. Assim como os rins e fígado e tudo mais. Ele fazia o transplante de rim e o fígado eles mandavam para o Sistema Único de Transplante, ou Central de Transplante, em Minas Gerais, para poder, inclusive, dar uma satisfação para o órgão público que havia sido feito a retirada de órgãos. O rim e a córnea nunca apareceram nessa lista de transplantes. Eles foram retirados. Poços de Caldas não podia fazer nem retirada de córnea. Isso tudo foi feito
de uma forma muito rápida, porque a luta contra a falência múltipla de órgãos era fatal, e ele não morria. Então, era necessário interromper o processo. E o jeito de interromper o processo foi anestesiando ele, transferindo ele às pressas para a Santa Casa, fazendo uma anestesia inaladora para uma criança em morte cerebral. Segundo eles alegaram, uma anestesia inaladora e fizeram a retirada dos órgãos, ou seja, eles efetivamente anteciparam uma situação que ninguém saberia dizer se iria acontecer ou não. Existe um procedimento legal que são os exames que devem ser feitos. Então, durante 6 horas, esse menino não pode estar medicado com nenhuma espécie de droga, tipo dormonide, qualquer uma coisa dessas, porque vai afetar o reconhecimento. Tem que fazer uma repetição desse exame. A equipe de transplante não pode participar desses exames, porque a equipe de transplante entra no caso após a morte. Ela não fica esperando num puleiro igual um urubu a morte acontecer, entendeu? Ela precisa ser chamada a partir do momento que é detectada a morte. Nada disso aconteceu. O primeiro exame dele de morte encefálica, ele estava completamente dopado de dormonide, porque é a medicação que se dá nesses casos quando a pessoa está sentindo dor, delirando, agitada. Então, ele não poderia ter sido constatada a morte no primeiro exame. O segundo exame nunca aconteceu. Ele foi transferido para a Santa Casa numa transferência absurda. Não se transfere um paciente nessas condições. Ele foi transferido para a Santa Casa vivo, não fizeram o segundo exame de constatação, inventaram que tinha exame, que tinha arteriografia, que tinha... não teve nada, nos autos não consta nada, e são 23 volumes, e você não acha você não acha os exames necessários, você vê que aconteceu um monte de coisa. Não existe possibilidade de se anestesiar um paciente em morte cefálica. Isso não existe. Por quê? Principalmente em cirurgia inaladora. Ele já não está mais respirando. Então, o que eles fizeram? Eles poderiam ter, logo no júri, durante o júri, porque eu não sou médico, então assim, eu questionei os médicos. E um deles falou assim, não, a gente anestesia para poder acontecer um relaxamento muscular. Eu não entendi, mas ouvi. O outro falou que anestesiava para poder preparar os órgãos para retirada. Então, nem os dois médicos não conseguiram combinar nem a mesma mentira, sabe? Eles vieram muito despreparados para contar uma mentira sólida. Então, eles passaram a entrar em contradições no júri, que foi uma coisa horrível. E eu como pai, eu fiquei profundamente emocionado no júri. Antes ele completamente dopado de dormonide, não tinha dado o prazo das 6 horas, ele foi constatado a morte cerebral, ele está em morte cerebral, nós vamos transferir ele, e o pai falou, vai transferir. A Santa Casa era o hospital autorizado para fazer esse tipo de transplante. Tanto que a Santa Casa errou, que a Santa Casa está proibida de fazer transplante até hoje em Poços de Caldas. Continua tudo suspenso. Mesmo titular do serviço de transplante da Santa Casa era o titular da clínica particular de implante dos rins. Os rins jamais entraram na fila de transplante. A córnea foi enviada para Campinas para 2 meninos, e a gente teve que ouvir o médico falando aos risos que 2 crianças estavam vendo, em razão do que ele tinha feito. Eu até acho muito válido, as 2 crianças estavam vendo, mas existiam outras 2 crianças na fila que mereciam ter recebido os olhos. Ele falou que se não mandasse para Campinas, iria perder as córneas.